Olá, pessoal! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Como todos estão? Todo mundo bem? Eu me chamo Tainá, vou ser a host de vocês hoje. Eu sou uma mulher preta, de cabelo cacheado, usando óculos, uma blusinha vermelha, num fundo étnico do Nublex. Hoje a gente vai ter 3 convidadas muito especiais. Vou começar apresentando elas. Keila quer começar se apresentando aqui para a gente? Claro, oi, Tainá, obrigada. Boa noite a todas, a todos, sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz de participar desse evento, por 2 motivos. O primeiro é que, assim, eu acho o NuLab, assim, uma iniciativa sensacional, e também por estar aqui com 2 conterrâneas. Na verdade, não são tão conterrâneas, porque eu não sou de Salvador. Eu cresci minha vida inteira aqui, mas eu sou do Maranhão, e eu vim de uma família rural do Maranhão, e para eu estar aqui hoje foi uma cadeia de muita generosidade. E meu pai, ele sempre incentivou, eu e minhas irmãs, eu tenho mais 2 irmãs, e meu pai é engenheiro, né? E ele incentivou a gente com jogos de matemática quando a gente era criança. E isso despertou em mim muito esse gosto pelas ciências exatas. Então, quando eu fui escolher o curso de computação, foi algo assim um pouco natural, porque eu já gostava de exatos, mas não fazia ideia o que era tecnologia. E aí, durante a faculdade, eu gostava muito de engenharia de software, e eu fiz 2 anos de pesquisa. Eu pensei em seguir a área acadêmica, mas eu acabei desistindo, porque eu fiquei com muita vontade de trabalhar mesmo, assim, direto no mercado, ver aquele impacto direto, mas aquilo ficou no meu coração, assim. Então, hoje estar aqui falando desse assunto faz parte de algo que eu gosto muito, mas ao mesmo tempo que eu gostava muito dos assuntos de computação, eu não tinha me identificado na área. Então, assim, eu demorei 9 anos para reconhecer e para falar assim, nossa, eu realmente gosto disso, eu quero fazer isso porque eu amo fazer isso. E foi através do minha especialidade, eu sou especialista em front-end, e trabalhei com isso bastante tempo. Eu comecei com framework Angular, e aí, com isso também, eu comecei o meu lado palestrante, eu gosto muito de falar em público, e comecei a participar de palestras, de eventos, assim, submetia vários call for papers, porque via que tinha poucas mulheres, principalmente falando de assuntos técnicos. E aí, acho que quando a gente começa a fazer aquilo que a gente gosta, né, quando eu comecei a despertar esse meu gosto por tecnologia, as coisas começaram a acontecer muito naturalmente. Então, eu tive uma felicidade imensa em 2018, por incentivo de uma amiga. Eu acho que essa rede de suporte é muito importante, principalmente para grupos subrepresentados. E ela falou, não, Keila, você devia se submeter para ser Google Developer Expert, que é uma espécie de reconhecimento do Google em qualquer assunto. E eu submeti, assim, sem nenhuma expectativa de passar naquela seleção, e foi muito bacana que eu recebi esse reconhecimento. Então, desde lá, eu sou Google Developer Expert em Angular e tecnologias web, mas daí algumas coisas mudaram também na minha carreira, e como aquele amorzinho por engenharia de software lá nunca apagou, eu comecei a querer mais coisas, ampliar mais. Eu já estava trabalhando 4 anos só como especialista front-end, e aí quis me tornar uma pessoa generalista. Então, hoje, vim parar assim, por isso que eu vim parar aqui no Nubank, e hoje eu estou com um desafio muito grande, porque a gente está criando um projeto do zero, eu e meu time, e assim, ninguém tem aquele conhecimento profundo, que a gente vai falar sobre isso, sobre essa linguagem, usando paradigma funcional, mas é assim, é totalmente uma fronteira de conhecimento que a gente está desbravando, e eu estou aqui para compartilhar com vocês como tem sido minha jornada até então. Obrigada, gente, pela presença. Uma honra, Keila, ter você aqui com a gente. Estou muito feliz, ansiosa para a gente ter esse bate-papo. Vamos conhecer mais uma. Nara está aqui com a gente, pode se apresentar, falar um pouquinho de você para a gente? Olá,
Pessoal, boa noite. Oi, meninas. Bom, estou muito feliz também de estar aqui participando. Foi uma honra estar aqui. Me convidaram, ainda mais depois que eu fui com 3 mulheres engenheiras da Bahia, que ela nasceu no Maranhão, mas foi criada aqui e já é naturalizada. Então, e é isso. Deixa eu me descrever um pouco. Eu sou uma mulher parda, de cabelos escuros, uso óculos, estou usando uma camiseta roxa e estou no fundo étnico também, né, do No Labs, no Black. E minha jornada na computação começou um pouco cedo, né, assim. Acho que quase todo mundo teve um computador quando era criança, né, esse pessoal mais da minha geração, então tive essa vontade de mexer no computador, descobrir o que é que fazia, ficar ali futucando, mexer no Windows, aprender a formatar o computador, e aí veio o desejo de cursar computação. Eu, em casa, não tenho uma base de computação, então meu pai é caminhoneiro, minha mãe é técnica de enfermagem, mas, assim, eu tive completo apoio deles quando eu disse que eu queria fazer esse curso, ninguém me disse, não, isso não é para você, isso é coisa de menina. Então, assim, se eu estou aqui hoje é porque eu tive muito, como é que pode ser assim, muito apoio na família. Então, logo que eu comecei a faculdade, eu nunca tinha tido contato com programação e foi uma coisa que eu fui me descobrindo. Primeiro, eu tive experiência com suporte técnico, mas vi, não, isso não é para mim, eu realmente estou com vontade de aprender a programar. E aí eu consegui o estágio de programação, assim, foi uma realização. E de lá para cá, estou nesse mundo. Entrei no Nubank sem esperança, mas estou aqui. E acho que é isso. Arrasou, perfeita. Muito legal saber um pouquinho da sua história, saber desse apoio que é tão importante, né? Muito obrigada, Nara. A gente também está super ansioso para ver você aqui com a gente nessa conversa. E por último, a Nath, nossa última convidada, quer falar um pouquinho com a gente, Nath? Oi, pessoal, boa noite. Então, eu sou Natália Rosa, sou uma mulher negra, tenho cabelos pretos crespos na altura dos ombros, também tenho olhos escuros, estou usando uma jaqueta jeans, um óculos de armação preta e também, como as meninas, estou usando um background tema no Black, também na cor preta. Bom, assim como as meninas também vão participar aqui, né? A Keila e a Nara, eu sou baiana. Quer dizer, a Keila é quase baiana, mas enfim, sou baiana aqui de Feira de Santana, pertinho de Salvador. Sou estudante de engenharia de computação e também sou graduando em análise e desenvolvimento de sistemas. Ambas já estão nos finalmente, sabe? No finalzinho, assim, graças a Deus. Eu tenho 2 gatinhas que são amor de minha vida, então eu sempre falo delas, sempre que possível. É Lucy, que tem 2 aninhos, e Celina, que tem 5 meses. E eu entrei aqui no Nubank faz pouquinho tempo, eu entrei no dia 3 de novembro do ano passado, através do Yash Codes. Ou seja, eu tenho tipo, uns 3 meses de casa. Atualmente eu faço parte do CFT de engenharia, trabalho na parte de pessoa jurídica como Associate Software Engineering. E sobre a minha trajetória na computação, digamos que a computação assim, não foi a minha primeira escolha, sabe? Assim que eu saí do ensino médio, eu saí achando que eu amava química, que química era a minha paixão de vida. E aí eu fiz 5 semestres de engenharia de alimentos. E durante engenharia de alimentos, eu tive uma matéria chamada Introdução à Ciência de Computação, onde eu tinha aulas com uma professora maravilhosa e eu programava em Pascal. E aí foi que a ficha caiu, sabe? Que era aquilo que eu queria fazer, porque eu me identifiquei. E também tem aquelas coisinhas da infância, sabe? Como a Nara falou, gostar de mexer no computador. Meu passatempo era ficar no site Racha Cuca fazendo desafio de lógica. Então era algo que já estava aqui nas entranhas, sabe? E me senti muito realizada quando mudei de curso. E é isso, né? Foi aí que eu comecei a programar, de fato. Que legal, Nath. Nossa, o Racha Cuca, né? Quem nunca? Eram muito bons quebra-cabeças de lá.
Muito obrigada, Nath. E eu quero agradecer todas as nossas speakers, todas as nossas 3 palestrantes por estarem aqui e agradecer a todos vocês que estão aqui assistindo com a gente. Muito, muito obrigada pela participação de vocês. Então, apresentando um pouquinho do porquê que a gente está aqui, né? Hoje a gente vai falar de programação funcional e como isso ajudou a gente a quebrar um pouquinho da burocracia e ajudar o mundo financeiro. A Nara, a Nath e a Keila vão trazer um pouquinho desse tema para a gente poder conhecer um pouquinho mais. E falando um pouquinho sobre a nossa agenda, a gente vai ter 3 rodadas de perguntas e vocês podem ir mandando as perguntas de vocês no nosso Q&A, que no final a gente vai responder algumas delas para vocês aqui no chat. Tudo bem? Então, acho que a gente já pode começar. Vou começar com a primeira rodada de perguntas, né? E isso, já podem vir comigo, meninas? Isso, maravilha. Todas as nossas speakers maravilhosas, perfeitas. E é uma honra estar aqui nessa sala com 3 mulheres maravilhosas engenheiras. É tão legal poder participar disso. Vamos começar falando de Clojure, né? Então, sempre que a gente fala de Clojure, a gente começa dando uma introdução sobre o que é programação funcional. Então, eu queria que vocês puxassem um pouquinho, Keila, se você puder começar aqui com a gente, um pouquinho do que é essa programação funcional, para a gente entender um pouquinho a diferença também disso para orientação a objeto, né? Claro. Então, programação funcional é um paradigma. Então, um paradigma é um modelo, e quando a gente associa um paradigma à programação, o que a gente fala é um modelo que uma linguagem, através da qual a gente vai programar, escrever um código para ser executado numa máquina computacional, ele segue determinados padrões. Então, aí voltando, né, já que ela citou Pascal aqui, voltando lá quando a gente aprende programação, normalmente a gente aprende o primeiro paradigma, que foi, na verdade, a linguagem Fortran, eu aprendi Pascal também, que foi a linguagem mais antiga que tem. E como é esse paradigma? Na programação imperativa, você define exatamente uma sequência de passos para serem executados. Então, ele é mais intuitivo, porque representa as instruções que um computador, quando você pensa, faz. Então, o computador ele recebe dados de entrada, né, bem alto nível. Ele vai seguir determinados passos, ele vai ter algumas condições, loops, e aí ele vai gerar uma resposta, um resultado esperado. Só que a engenharia de software, ela vai evoluindo à medida que o quê? Que os próprios programas, os problemas vão ficando mais complexos. E aí, a engenharia de software evoluiu, e aí surgiram as linguagens orientadas ao objeto, que normalmente, quando a gente está na faculdade, a gente aprende, começa com a linguagem imperativa, depois a gente vai orientado ao objeto. Que, como é que você tem, na linguagem orientada ao objeto, você não tem, você tem agora, então, objetos. O que são objetos? São criados a partir de templates. O que são esses templates? São classes. Então, você vai definir num template, por exemplo, atributos, você vai ter métodos, ou seja, você vai encapsular aquela lógica que, normalmente, na programação imperativa, é uma coisa enorme, espalhada, você vai encapsular aquilo naquele template. E, a partir disso, você vai executar e vai montar diversos objetos na sua aplicação que vão estar relacionados. E aí, esse objeto, ele tem um valor, que esse valor é a que a gente chama o estado daquele objeto. E aí vem, porque eu contei toda essa historinha, né? Para aí a gente definir a programação funcional, porque aí a programação funcional vem para resolver um problema que é causado quando a gente tem muita manipulação de estado num programa que foi feito com a linguagem orientada a objeto. E aí você tem essa lógica encapsulada em funções. E aí você pode falar assim, tá, mas eu preciso, algumas vezes, fazer ações que eu não necessariamente consigo encapsular numa função. Ele depende de coisas externas. Então, o que a gente tem o chamado de efeitos colaterais. Porque um programa ele vai querer escrever no banco de dados, ele vai querer enviar uma notificação. Só que na programação funcional, você tenta isolar esse código que tem efeitos colaterais, de maneira que você tenha isso
feito em lugares muito menores do que quando você tem na orientação a objeto. E aí, acho que a Natália pode falar um pouco mais sobre esse tópico. Pronto. Só vou puxar um ganchinho do que a Keila falou sobre o comecinho da programação funcional. A gente tem que ela surgiu lá em meados dos anos de 1930 e por muito tempo as pessoas achavam que as linguagens utilizadas na programação funcionais eram mais lentas, sabe? Porque elas exigiam um maior consumo de memória se comparado com as linguagens imperativas. Porém, hoje em dia, a gente pode dizer que esses argumentos são infundados, porque já tem muito tempo que a gente tem compiladores compiladores de linguagens funcionais que fazem uso de artifícios que melhoram e muito os recursos computacionais, sabe? Então, não tem por que a gente dizer que as linguagens de programação funcionais elas são mais lentas como eram antigamente. E hoje em dia também a gente tem um aumento no número de núcleos computacionais. Então, é necessário que a gente tenha programas que saibam lidar com a concorrência. E a gente tem que, nas linguagens de programação funcionais, a natureza delas prezam por dados imutáveis, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas como eles têm essa natureza da imutabilidade, as linguagens de programação funcionais elas se tornam ideais para esses cenários onde a gente esteja trabalhando com concorrência, já que em nenhum momento tem risco de que ocorram alterações indesejadas no estado do sistema, enfim. E eu vou falar também uma das razões, né, algumas das razões para a gente aprender programação funcional. Sei lá, a maior, acho que a que eu considero uma das mais importantes é que com a programação funcional a gente consegue escrever códigos mais robustos e menos suscetíveis a erros. E isso também, e a utilização da linguagem de programação funcional ajuda a gente a expandir a nossa forma de pensar, sabe? Já que a gente deixa de pensar da forma imperativa, como a Keila falou, que é pensar em como fazer uma determinada coisa, e passa a pensar no que a gente quer fazer, que é a forma declarativa, né? E um outro ponto também é que usar programação funcional meio que tira a gente da zona de conforto, sabe? A gente é obrigado a pensar de um jeito diferente em resolver um problema. E um exemplo disso é que na programação funcional a gente abre mão de alguns conceitos que são muito presentes nas linguagens imperativas, como o uso de loops com for, variáveis, entre outros. Isso a gente não tem aqui dentro da programação funcional. A gente tem outros artifícios para fazer coisas semelhantes a essa. E Nara pode contribuir também mais um pouquinho para essa discussão. Bom, então, as meninas falaram muito sobre programação funcional e não existe só o Clojure, né, como programação funcional. Tem o Lisp, que é meio que a base de tudo, ele surgiu no início dos anos 60 e está aí até hoje, bem consolidado. Não é uma linguagem que passa por muitas mudanças, então você sabendo programar nela, você se dá bem em qualquer lugar. Mas, além da linguagem funcional, o Clojure tem algumas vantagens. Uma delas é que ele foi construído como uma camada em cima do Java. Então, tudo que você tem no Java, você pode aplicar no Clojure, funções, até mesmo caso seja necessário utilizar coisas ligadas a objetos. Então, você pode puxar bibliotecas, tudo relacionado ao Java. Porém, uma grande vantagem que eu vejo no Clojure em relação à modelagem é que é mais fácil de acessar atributos no Clojure. Você não precisa ficar criando vários métodos diferentes, um para cada atributo, um get, um set e diversas outras coisas. Com uma função universal, não é uma única função, mas uma função universal, você consegue acessar diversos atributos de uma maneira muito mais simples. E, puxando um pouquinho para o lado do front, né? Não existe Clojure somente para back-end, existe Clojure para front, que é o Clojure Script, que ao invés de rodar em cima da camada Java, ele roda na camada de JavaScript.
Muito bom, meninas. Muito obrigada por toda essa introdução. Deixou tudo mais claro para a gente. E agora a Nara estava falando um pouquinho, né, sobre as vantagens que o Clojure trouxe, né? E eu queria entender de vocês um pouquinho como é que foi essa adaptação, né? Como é que foi chegar e começar a codar em programação funcional? Como é que foi começar a usar o Clojure aqui no Nubank? Como é que tem sido isso para vocês? Nath, pode começar aqui com a gente. Como eu falei, né, agorinha há pouco, utilizar uma linguagem funcional, ela muda completamente o nosso jeito de pensar. E antes de vir para o Nubank, eu só tinha trabalhado com programação imperativa até então. E se a gente lembrar do conceito de imperativo na língua portuguesa, a gente vai ver que o modo imperativo é algo que exprime ordem, sabe? Uma ordem, autoridade, enfim. E como as meninas falaram, assim, na programação imperativa, a gente tem que dizer com todas as letras o que a gente quer que aquele algoritmo faça. E na programação declarativa não é assim, sabe? O foco está, de fato, em como fazer, ou não está no como fazer, e sim no que a gente quer fazer. Sem se preocupar com muitos detalhes sobre os detalhes do funcionamento do algoritmo, e sim na execução da coisa em geral. E essa forma diferente de pensar, né? Uma forma diferente de pensar na construção do código foi diferente de tudo que eu já tinha feito até então. Então, eu acho que foi a maior, digamos, o maior impacto / o maior choque que eu tive ao mudar de paradigma. E para vocês, meninas, como foi? Quais foram as diferenças, os choques? Acho que eu também venho, assim, por mais que a gente tenha, eu falei, né, como já fui front-end, só trabalhei como isso, e no JavaScript a gente tenha como utilizar a programação funcional, a gente normalmente não vai utilizar a programação funcional, tipo, uma aplicação front-end inteiramente, até porque eu particularmente não acho que essa é a melhor abordagem. Eu acho que, assim como várias outras linguagens, cada paradigma ele se aplica a determinado contexto. No caso do Nubank, que a gente usa Clojure em todas as aplicações, também foi, para mim, assim, um shift muito grande, que eu nunca tinha utilizado programação funcional, somente programação funcional. Então, mas, ao mesmo tempo, eu percebi que as coisas são até um pouco mais simples. E eu acho que, assim, quando eu tinha esse costume, né? Então, eu olhava um problema, como é? Você vai olhar um problema e você vai pensar na solução. Você vai pensar aquilo ali. Que objetos eu vou ter aqui? Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu tivesse que criar um programa para uma geladeira e uma geladeira que notificasse que está faltando alimento. Vamos lá para a programação imperativa. O que eu preciso ter? Eu preciso ter uma lista de alimentos na minha geladeira, a quantidade esperada, né? E eu contaria, deixa eu contar quantas maçãs, quantos leites tem aqui. E eu ia dizer, notifique quando a quantidade atual é menor que a quantidade esperada. E aí eu teria isso passo a passo. Você viu que eu descrevi o programa passo a passo para fazer um programa imperativo. Se eu fosse pensar isso orientado a objeto, só que aí a gente olha para aquilo e pensa de uma maneira diferente. O que eu ia fazer? Eu ia pensar, tá, o que é um objeto aqui? O que é aquele template, né? O que é que representa uma classe? Um alimento, né? Ele tem uma descrição, olha, pode ser banana, leite, tal. Aí eu vou pegar qual o estado no meu objeto nesse momento? Quantos alimentos, qual a quantidade que ele tem aqui? E aí eu vou ter que ter um método que vai dizer que aquele alimento está em falta. Vou fazer um cálculo. Só que aí, à medida que esse programa... Agora eu posso querer colocar mais coisas nesse programa. Eu quero dizer que esse programa agora vai me dizer quantos alimentos estão vencidos, quantos alimentos estão estragados, ou então uma coisa muito mais complexa. Eu posso... Não, me sugira uma receita a partir dos alimentos que eu tenho na geladeira. E aí eu já vou ter vários outros objetos e eu vou ter que saber informações deles para eu conseguir mostrar essa mensagem, sei lá, num aplicativo que vai me dizer que eu preciso ir no supermercado ou tem uma receita aqui que eu tenho que fazer para não perder meus alimentos. Só que aí o mesmo problema, eu vou olhar o problema não muda. Muda a forma de você pensar.
Então, tipo assim, eu vou falar, ah, tá, eu vou ter que ter funções que calculem o que eu preciso. Eu vou ter funções que criem receitas a partir de alimentos. Em algum momento, você pode falar, você vai ter que ter os famosos efeitos colaterais, que seria mandar uma mensagem, ou ler de algum lugar, né? Vamos dizer assim, ler de um banco quantos alimentos eu tenho na minha... Só que isso não precisa estar espalhado nos objetos. Isso vai estar em alguns pontos. Então, eu acho que eu acho que o grande, para mim, tem sido isso, né? É você, então, sair desse costume de sempre olhar e enxergar o objeto em tudo e falar, não, isso aqui não é objeto. Como é que eu resolvo esse problema de maneira diferente? E aí você usa muito no Clojure, quando eu estou falando simples, que para mim tem sido mais simples, porque você usa muito estrutura de dados básicas. Você não precisa de ter, sabe, toda aquela complexidade, assim, você tem aquilo que você aprende na faculdade. São poucas estruturas que tem. Com isso, você consegue resolver, tipo, muitos problemas. E outra coisa que eu também tenho achado muito diferente é lidar com REPL, que é uma espécie de terminal que você tem, que você consegue carregar as suas funções e consegue executar elas. Então, me lembra muito quando eu programei com o Lisp na faculdade. É muito mais interativo. Tem sido uma experiência gostosa, assim, de fazer, né? Entendi. Então, tipo, para você, Keila, a maior dificuldade foi essa troca, então, de parar de olhar e procurar objetos e começar a entender mais de uma forma de função e como usar os dados. Essa foi a maior diferença. Para vocês também, Nara e Nath, foi assim também? Sim, sim, foi assim. E eu venho de programação web, trabalhava com sistemas web, JavaScript, PHP, e uma coisa que eu senti bastante diferença é a forma como a gente constrói as funções. No Clojure, ele é muito natural que você, na medida que você for criando funções, você quer fazer alguma validação em um campo, por exemplo. Você não vai fazer a validação do campo nessa mesma função que você está construindo. Você cria uma função nova e faz essa validação nessa função nova. Então, para cada coisinha que você está querendo fazer, você consegue... É natural você criar uma função nova, e isso é uma coisa que facilita muito você testar o código. Porque quanto menor a função, quanto mais atômica ela for, menos coisas ela fizer, mais fácil é você testar e o seu código vai ser muito mais assertivo. Então, vindo por esse lado, eu tinha muito costume de fazer funções grandes, fazer muitas coisas, tinha consulta em banco misturado com lógica, com regras de negócio. Então, isso está sendo uma mudança boa, não é uma mudança ruim, é uma mudança muito boa. E também criando esse costume de fazer mais testes, de criar um código mais conciso. Muito legal ver essa mudança de pensamento que tem quando troca a linguagem, quando troca a forma. É muito interessante mesmo. E já que a gente está falando de modo de pensar, né? Acho legal a gente também trazer um pouquinho sobre como o Clojure olha para os dados, né? E uma das características de Clojure é ter a imutabilidade dos dados, e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como isso impactou no modo de pensar de vocês, no modo de programar, né? Como isso mudou para vocês mesmo, para continuar desenvolvendo. Nara, você quer começar falando para a gente um pouquinho como é que foi? Não posso sim. Então, na orientação a objetos, né, puxando o mais frequente, né, que a gente vê, um objeto ele pode ser modificado de diversas formas. Ele pode ter a função, né, que modifica ele, um set na propriedade. Você pode passar ele por referência em uma função, e aí, ao invés da função retornar um novo valor, ele retorna o mesmo objeto modificado. E isso, às vezes, pode causar confusão, porque você pode estar modificando um objeto em uma função e, ao mesmo tempo, modificando em outra. E, no final, você não tem o valor que você esperava. E aí, uma coisa que é muito boa, essa questão de imutabilidade do paradigma funcional, é que se você define um valor inicial, que
o valor, nós tínhamos em símbolos, não são em variáveis, né, porque variável remete muito a essa mudança que os valores sofrem. Na funcional, nós costumamos chamar de símbolos. E você define um valor para esse símbolo no início do seu programa, quer que seja, ele sempre vai ser aquele valor. Sempre que você chamar ele em qualquer local, ele vai ser aquele valor. Tá, mas se eu quiser aquele valor, eu vou passar ele para uma função, para uma soma, e aí eu quero que ele tenha um outro valor. Simples, você passa ele para essa função, ele vai fazer o cálculo, vai te retornar um valor, e esse valor novo você precisa salvar em um outro local. Você não pode modificar a variável inicial. Desculpa, o símbolo inicial. E até trazendo, assim, essa questão, né? Mas por que imutabilidade? Porque a Nara explicando parece assim, porque sempre a gente usou isso, aplicou isso. Eu lembro que eu tive contato com esse conceito, antes até do Nubank, quando a gente fala muito disso, quem programa com React, usando Redux, você tem os estados, e aí você tem essa ideia de quando você adiciona algo no estado, você cria uma cópia. Então, a imutabilidade, ela começou a ser vista como algo benéfico, principalmente para evitar esses side effects, né, esses efeitos colaterais, aqui eu puxando para o inglês, mania. Então, é algo assim que eu já tinha contato, e é algo que é novo, mas está muito associado à história da própria engenharia de software, da própria computação. Porque o que acontece? Os computadores, não sei quem lembra aqui, mas eu lembro que, tipo, quando eu estava na faculdade, eu gravava meus trabalhos num disquete. Disquete, gente. E aí, eu lembro que eu me formei em 2007, assim, e aí eu lembro que, tipo, chegou o pendrive. Nossa, era, assim, uma novidade, né? Eu lembro que quem tinha um pendrive, assim, acho que era, tipo, sei lá, 64 megas, nem lembro, tipo assim, nossa, era a revolução. Hoje a gente tem pendrive gigantesco. E aí, então, naquela época, que, tipo, eu tô falando que 20 anos atrás, né, nem 20 anos atrás, não era tão barato memória, né? E tanto memória de longa duração, né? Ou memória volátil, ou memória RAM. Então, era muito caro. Então, quando surgiu as primeiras linguagens, imagina isso mais tempo atrás. Tipo, você tinha que pensar em otimizar tudo, espaço. Eu lembro quando eu comecei a programar, não sei se vocês programaram em Assembly quando estavam na faculdade, que Assembly é a linguagem de baixo nível, assim. Você tem que, tipo assim, saber o tamanho de um tipo lá, de um inteiro, saber quanto você vai alocar de memória para você usar. Então, assim, era tudo assim, muito contadinho. Hoje a gente tem, tipo assim, nem pensa nisso, né? E as próprias linguagens, elas tinham essa preocupação. Então, assim, você, por exemplo, tinha um valor lá setado para uma posição de memória. Você precisava agora adicionar um novo valor, atualizar alguma informação. Você não ia criar uma cópia. Não, isso é um absurdo. Você atualizava a própria posição de memória. Só que computação, né, começou a se tornar... o hardware barateou muito. O que é caro hoje é o software, mas o hardware barateou muito. Então, você não precisava preocupar com isso. Então, o conceito de imutabilidade veio que mas por que eu não vou guardar o histórico das minhas mudanças? Porque eu posso querer saber como é que estava meu estado anterior. Então, em vez de eu atualizar, eu vou criar uma cópia. Mas aí você pode falar assim, nossa, mas criar uma cópia também é desperdício, né? Só que aí tem várias formas tem estruturas de dados que elas otimizam espaços. Então, por exemplo, a estrutura de árvore, né? Que você tem os nós e que cada nó guarda informação. Se você representar uma lista como uma árvore, você pode, quando atualizar um valor da lista, você atualiza apenas um novo nó. Então, assim, é isso que o Clojure faz por trás. Ele é muito performático, então ele implementa isso para conseguir dar suporte à imutabilidade, e o que ajuda no quê, né? Mas para que isso? Para ajudar na previsibilidade do seu programa. Isso. Como as meninas falaram, a principal característica assim, do Clojure é ter estruturas de dados imutáveis. Então,
Essas estruturas, elas não mudam de jeito nenhum, nem com reza brava, não muda. Então, é bem raro a gente ter uma mudança de estado em Clojure. A gente acaba que o Clojure força a gente a usar essas estruturas de dados que não são modificáveis. Por exemplo, um mapa que a gente declara em Clojure, ele não é editável. Uma string, ela não dá para concatenar, sabe, uma string com outra. Ou seja, né, resumindo, em Clojure nada muda depois que é criado. Inclusive, isso tem nome, sabe? Essas estruturas de dados imutáveis, elas são conhecidas como estruturas de dados permanentes. Durante um código, por exemplo, a gente está lá programando em Clojure e durante o código, em uma determinada parte dele, a gente vê um par de chaves sendo atribuído a um mapa que já existe. E por baixo dos panos, o que acontece é que esse mapa existente, ele é reaproveitado para um mapa novo com novos valores, sabe? Aquele valor do mapa antigo, ele não é atualizado, não mexe. Como eu falei, não muda, nem com reza brava não muda. Então, essa é a característica, uma característica muito forte no Clojure, sabe? De não mudar, de imutabilidade, basicamente. Tem um livro, o nome dele é The Joy of Clojure, e os autores, eles trazem no livro algumas vantagens de usar a imutabilidade, sabe? Desse conceito de imutabilidade dentro do Clojure. E a primeira delas, que eles falam bastante, é que na imutabilidade a gente só precisa se preocupar com a validação dos dados no momento em que a gente cria aqueles dados. Já na mutabilidade, a gente sempre tem que estar fazendo validação a cada alteração. Para, sei lá, tá sempre conferindo o estado daquilo que a gente criou, daquilo que a gente mudou. E um outro ponto é que quando a gente trabalha com mutabilidade, dois dados que são iguais agora podem não ser iguais daqui a pouquinho. Então, quando a gente trabalha com processamento concorrente e tudo mais, fica difícil a gente acompanhar a mudança de um dado, sabe? Saber qual foi o processo que realizou essa mudança, não tem como. Então, é bem arriscado, de certa forma. Então, essas são as vantagens da gente trabalhar com imutabilidade. E só uma outra coisa, acho que foi a Nara que em um determinado momento falou variável. Esse conceito de mutabilidade é tão forte que a gente não usa variável, a gente usa símbolo. Então, por isso que ela se corrigiu. Ao invés de variável, ela se corrigiu para símbolo. Muda até a forma de pensar, né? Tem que acostumar. Pode falar, Nara. Acho que a Nara travou. Mas muito legal saber dos benefícios, então, né? De ter dados imutáveis, de manter o histórico, de saber que aquilo ali vai se permanecer. Então, você pode desenvolver novas lógicas em cima disso, sem medo, né? Então, é bem legal saber dessa característica dos dados imutáveis. E trazendo para quem quer entrar nesse mundo do Clojure, quem quer começar a entender um pouquinho de programação funcional também, o que vocês recomendam para essa pessoa que está começando a olhar para isso agora, está saindo das outras formas e começando a olhar um pouco para Clojure? O que vocês recomendam para a gente? Keila quer começar trazendo para a gente? Pode ser. Então, eu tenho alguns livros, eu tenho um livro que é muito bom, que é Clojure, estou dando o nome dele aqui, For the Brave and True. Se você puder botar o nome aí, por favor, dele. É um livro é em inglês, infelizmente, mas é um livro bem didático, bem gostoso de ler, assim, tem umas brincadeirinhas, umas metáforas. E agora, assim, eu acho que mais importante até do que a gente aprender uma sintaxe, de qualquer que seja a linguagem, eu acho muito importante a gente ter os conceitos, porque é aquilo que eu trouxe lá, né, da minha adaptação. Não é só saber usar a ferramenta, mas como usar a ferramenta, onde usar a ferramenta, porque eu acho que a gente, por exemplo, como desenvolvedora, a gente vai lidar com diversos problemas. Vocês lembram da geladeira? Eu falei que tem várias maneiras de resolver esse problema. Só que, para determinado contexto, faz sentido utilizar aquela ferramenta ou outra ferramenta, um paradigma ou outro paradigma. Então, eu acho que, primeiramente, né, como
você aprender a pensar de maneira funcional. E isso daí é aquilo ali, porque a gente, não, mas para que eu vou fazer isso, né? Alguém pode estar se perguntando. Eu sempre usei orientação objeto resolveu todos os meus problemas, orientação objeto é muito mais simples. Aí vem a questão. Simples por quê? Simples é aquilo que normalmente a gente já está acostumado a usar. E aí existe uma complexidade implícita na orientação a objeto, que foi, por exemplo, quando você começa a ter esse grafo de objetos, que não é simples. Então, eu acho que, tipo, aí a gente, como tecnologista, eu sempre bato nisso. Acho que em várias palestras eu sempre bato nisso aqui. A gente trabalha com tecnologia, e tecnologia muda o tempo todo. E, assim, você pensar em engenharia de software em só 60 anos, e às vezes a gente assim, né, agarra a verdades universais. Não, eu não preciso aprender programação funcional, porque, sei lá, só o Nubank que usa programação funcional e ninguém vai usar isso, não faz sentido, é querer ser diferentona, e não é assim, porque existe um sentido realmente para isso. Existe uma padronização enorme dentro do Nubank e em relação, por a gente utilizar um reuso incrível, a testabilidade, que eu nunca vi, assim, a experiência aqui como desenvolvedora tem sido incrível. Então, assim, eu acho que, primeiro, acredite que a grama do outro lado é mais verde, você vai passar por a dificuldade, tipo, nossa, que chato, isso aqui não faz sentido. Deixa eu resolver conectação objeto, que eu já sei, que é mais zona de conforto. Então, primeiro, estar disposta a sair da sua zona de conforto, né? Entender mais esse paradigma, os princípios, as estruturas de dados, e aí também a procurar sintaxes, aí tem um monte de coisa na internet, tem vários sites que você pode praticar também, né? Mas eu vejo que essa, para mim, é o principal, sabe? É você ver os conceitos que existem por trás também, não somente a sintaxe da linguagem. Excelentes dicas, Keila. Nath, Nara, vocês têm alguma dica rapidinha também para passar para o pessoal? Você vai, Nara? Tá. Acho que a gente pode ter os dois casos, né? Pessoas que nunca programaram e queiram começar com a programação funcional e pessoas que já programam e queiram, sei lá, mudar de paradigma. Eu acho que para quem nunca programou, ou até para pessoas que já programam, o que eu acho interessante é que você tenha um conhecimento bem sólido em lógica de programação. Porque, querendo ou não, você vai ter esse conhecimento, sabe? Essa carga maior sobre estrutura de dados e tudo mais. E depois disso, tendo esse conhecimento bonitinho, entender a sua forma de aprender, sabe? Seja videoaula, seja livro, que funciona melhor para você. E a partir disso, você vai procurar ferramentas que possam auxiliar nesse seu processo de estudo. E para isso eu tenho duas dicas para a galera do livro. Eu tenho esse livrinho aqui, deixa eu ver se dá para ver, talvez, não sei. Programação Funcional, uma introdução em Clojure, que é do Gregório Mello. Ele me ajudou muito quando eu comecei a programar em Clojure, quando eu comecei a conhecer programação funcional. Ele é bem didático, ele é muito prolixo, sabe? Ele explica, tipo, os pormenores, como você vai instalar a IDE, instalar as dependências do Clojure, então ele é bem legal. E uma segunda dica que eu tenho é um sitezinho chamado Foreclosure, que ele tem diversos assim desafios, alguns bem simples, outros assim a dificuldade dos desafios vai evoluindo. Então você consegue resolver esses desafios online mesmo, então é bem legal para exercitar, sabe? E é isso, são as dicas que eu tenho. Obrigada, Nath. Última dica para quem prefere um curso online, tem o curso da Alura, que é muito bom hoje. Ele explica bem do comecinho, fala um pouco sobre o que é a programação funcional e vai lá do básico até coisas mais complexas, passando por coisas que você usa no dia a dia, como funções de filter, map, que puxando um pouco para o que ela está falando, funcional não é só para programar funcional. Existem linguagens de programação orientada a objeto, como PHP, JavaScript, Python, que tem funções que remetem à programação funcional. Então,
não, não é só para isso. Vale a pena estudar funcional para aprender como construir códigos melhores e mais otimizados. Obrigada, Nara. Vou colocar aqui também. Eu coloquei link, pessoal, de todas as recomendações que as meninas deram. Então, tá tudo aqui no chat, vocês podem consultar e já conseguem acessar também os livros e o curso de Clojure da Alura também, que a Nara acabou de citar. Então, acho que a gente pode ir para as perguntas, né? Para as perguntas e respostas. Temos algumas. Vou começar com a pergunta da Cid Harta Sanches. Qual a opinião de vocês sobre usar a programação funcional para ensinar programação para quem nunca teve contato? Nara, quer começar respondendo essa para a gente? Sim. Eu acredito que programação funcional, ela assusta um pouco para quem já viu orientado a objeto, para quem construiu o seu conhecimento em orientado a objeto. Mas se você tirar um pouco desse seu conhecimento prévio e focar só na programação funcional, é uma coisa bem simples. Imagine, indo para o PHP, por exemplo. Você tem parênteses, tem chaves, tem colchete, tem diversos símbolos, várias formas de se montar uma função. E na programação funcional, não. Com o próprio nome já diz, são sempre funções. Então, tudo que você vai utilizar nela são funções. Então, se você parar para pensar por esse lado, é mais fácil. Inclusive, falando em parênteses, a programação funcional tem essencialmente parênteses. Acho que até agora eu só usei parênteses e chaves. Chave não, desculpa, colchete, para poder definir os parâmetros de uma função. E eu vi um estudo que eles compararam a quantidade de parênteses do Clojure e a quantidade de parênteses do Java. E por incrível que pareça, o Java tinha muito mais parênteses. Então, não se assustem por ter muito parênteses. Excelente dica, Nara. Muito obrigada. A gente tem uma pergunta anônima. Gostaria de saber sobre as exigências e o nível requerido de inglês e como superar para ingressar no mercado tech. Então, nível requerido de inglês para entrar no mercado tech, como é que é? Nath, você pode falar um pouquinho disso para a gente? Eu não queria responder desse jeito, mas depende, sabe? Uma experiência pessoal, quando eu entrei no mercado de tech, eu entrei com um nível intermediário de inglês, sabe? Antes de trabalhar no Nubank, eu tinha trabalhado muito em empresas da região, que às vezes não era exigido um nível de inglês muito, sei lá, muito alto. Já aqui no Nubank, eu entrei ainda com o meu nívelzinho intermediário, sabendo ler, me comunicar, assim, o básico do básico, mas eu vejo que no dia a dia a gente interage com muitas pessoas que não necessariamente são do Brasil, sabe? Tem muita gente de fora e é exigido, acho que um pouquinho mais desse domínio do inglês, mas, porém, a Nubank meio que te capacita para isso. Então, eu entrei com nível intermediário, mas eu tenho todo o apoio para poder dar aquela escalada no meu nível de inglês. Então, acho que depende muito do lugar que você está, do que você espera para a sua carreira, se você quer trabalhar para fora, se você quer trabalhar para os mercados nacionais, enfim. Eu acho que, pelo menos do meu ponto de vista, depende. Não sei se as meninas têm outra visão sobre. Eu vou até compartilhar, assim, quando eu também entrei, eu tinha um nível intermediário, consegui escrever um pouco, me comunicar bem superficialmente, mas eu acho que depende muito também em relação a você estar numa senioridade maior, porque assim, depende, por exemplo, não necessariamente vai ser assim, mas quando você normalmente posições mais júniores, você não vai ter que falar tanto, discutir tanto com stakeholders e tudo mais. Então, se você estiver... eu comecei a ter que correr atrás, hoje eu tenho um nível de inglês fluente por causa disso, porque eu estava buscando posições de liderança, então você realmente precisa ter um inglês fluente. Mas muitas vezes depende muito da vaga, acho que, como a Natália disse, depende, né? Boa. Mas, só para
completar, uma coisa que eu acho que é fundamental nessa área da gente é pelo menos ler e entender o inglês técnico. Embora já tenha bastante coisa em português, é mais fácil. Você encontrar coisas sobre programação, sobre dúvidas, material para estudo em inglês. E não é tanto inglês do dia a dia, é mais inglês técnico. Entendi. Então, precisa, dependendo do nível de senioridade, é mais requerido, né? Então, acho que não tem muito como fugir, né? Maravilha. E eu queria responder uma última pergunta da Ana Paula Bispo. Ela, puxando um pouco disso, de desafios e como é que é entrar nesse ramo, ela perguntou isso mais sobre a ótica de como é entrar numa área considerada tão masculina, né? Então, temos aqui 3 mulheres maravilhosas de tecnologia. A gente sabe que, felizmente, a gente ainda não é a maioria nesse ramo, nessa área. Então, queria que vocês trouxessem um pouquinho sobre como é que foi isso para vocês. A Keila entrou no nosso processo tradicional de ingresso de engenheiros, e a Nath e a Nara entraram no Yes to Codes. Então, se vocês também puderem trazer um pouquinho desse contexto para a gente, como é que foi. Keila, você quer começar rapidinho e depois a gente já passa para as meninas? Tá bom, claro. Então, Ana, né, que perguntou. É engraçado, esse tópico eu gosto muito, porque às vezes a gente acha que a computação era considerada uma área masculina, e na verdade não. Quando a computação surgiu lá nos primórdios, as turmas da Universidade, por exemplo, de Pensilvânia, que é lá o Vale do Silício, né, tipo, onde tem as maiores empresas de tecnologia, Google, Facebook, a maioria das pessoas, alunos, se você ver fotos, eram mulheres, 70% da turma. Só que o que aconteceu com a tecnologia? Era uma área que começou a se tornar muito mais interessante, muito mais rentável. E aí começou a se associar a tecnologia a uma área masculina. E também tem uma questão em relação à própria concepção do que o homem é muito mais analítico, muito mais racional, e as mulheres são muito mais emotivas e se relacionam bem. E na verdade, né, para você ser aquela concepção que a gente tem de pessoa engenheira, né, do nerd sentado, codando, super inteligente ali. E, na verdade, isso daí, voltando àquilo que eu falei do inglês, isso daí lá, se você for júnior, e olha lá, que você vai sentar e você só vai codar. Porque à medida que você vai crescendo, você vai se tornando mais sênior, você precisa interagir com mais pessoas, porque, na verdade, a tecnologia nada mais é que uma maneira de resolver problemas do mundo. E para resolver problemas do mundo, você resolve o problema das pessoas, precisa conversar com pessoas. Então, se fosse assim, quem se relaciona melhor com pessoas são as mulheres, então as mulheres seriam melhor engenheiras. Então, assim, quais são os maiores desafios? Eu acho que é quebrar esses estereótipos, né? Porque a gente tem essa ideia do quem é essa pessoa de tecnologia, que precisa ser super inteligente, que é aquele perfil que a gente tem na nossa cabeça, né? E eu acho que é buscar muito a comunidade, sabe? Porque o que acontece? A comunidade de tecnologia, ela ajuda muito, ao mesmo tempo que você pode encontrar vários grupos. Então, assim, a gente não vai mudar o sistema, mas a gente está tentando hackear o sistema. Isso daí, sim. Então, assim, é a gente procurar pessoas que nos apoiem. E, assim, independente de... E eu acho que é muito encontrar aquilo que você realmente gosta, sabe? Porque eu lembro que durante muito tempo, assim, as pessoas queriam dizer o que eu deveria fazer na área de tecnologia. Você deve fazer aquilo, você deve fazer isso. Quando eu comecei a ser front-end, as pessoas diziam, você não vai ser front-end não tem futuro. E tudo que eu colhi, eu estou aqui hoje, eu tenho certeza foi por causa da minha jornada. Então, acho que a gente tem que ouvir as coisas, mas também a gente tem que se conhecer, né? E correr atrás daquilo que nos inspira, que nos faz todo dia acordar, sabe? E se é isso que você quer, independente de você ser uma mulher, se você ser qualquer grupo subrepresentado, vá atrás disso, procure ajuda, tem muitas pessoas aqui que podem te ajudar.
Inspirador, Keila, é isso, buscar conexões, né? Nath, Nara, querem falar um pouquinho sobre como foi isso para vocês? Principalmente porque vocês entraram pelo programa do Yes Codes, como é que foi para vocês? Se teve alguma diferença? Eu respondendo a pergunta da Ana, né? Como é ser mulher nesse cenário? Eu vim de um curso onde tinha, tipo, uma turma de 40 homens, 3 mulheres. Então, pensa o quão feliz eu fiquei quando eu fui para o processo seletivo exclusivo para mulheres. Eu estava numa sala que tinha milhares de mulheres codando também, sabe? Inclusive, eu falei lá no comecinho da minha apresentação que eu fiz engenharia de alimentos, mas eu mudei quando eu tive aulas com uma professora que deu aquela inspirada. Então, é um pouquinho do que a Keila falou, sabe? Buscar pessoas que te inspirem, mulheres que te inspirem também, porque a gente tem que hackear o sistema, né? Temos que reocupar esses lugares. Então, foi muito massa, muito prazeroso, muito divertido participar de um processo onde eu via outras mulheres fazendo algo que eu gosto tanto de fazer. E sobre o processo em si do Yes Codes, foi um processo seletivo que não tinha cara de processo seletivo, sabe? Foi bem legal, pude conhecer mais a Nubank, e eu senti que durante o processo também teve aquela iniciativa da Nubank me conhecer. Então, eu pude parear com outras mulheres também, então o processo inteiro já valeu por isso, sabe? Então, para mim foi gigante participar do Yes Codes. Sim, referência sempre, né? A Ana Paula colocou aqui no chat, a gente tem que se inspirar nas conquistas das outras, né? Nara, quer dar um pouquinho, rapidinho, sobre como é que foi você também? Não sei se a Nara está com a conexão estável. Voltou. A internet está um pouco instável hoje. Bom, eu compartilho do sentimento da Nath. O processo do Yes Codes é completamente inclusivo. Todas as etapas nós somos muito bem comunicadas. Todas as dúvidas que temos, vocês podem mandar, que o pessoal está ali de prontidão para responder. E acho que a melhor parte para mim foi a etapa de pagamento, que eu pude realmente ver que tem muita mulher. Foi realmente incrível. Incrível saber que que vocês conseguiram encontrar outras mulheres codando junto e poder ter essa mesa hoje aqui. É uma honra para mim poder estar aqui como host. Eu estou muito feliz de poder conversar com vocês. E eu quero agradecer, não só vocês, como todo mundo que veio, participou hoje desse meetup. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de responder a nossa pergunta, a nossa pesquisa aqui no final. Ela serve para vocês avaliarem como é que foi o meetup, para a gente continuar melhorando sempre, e também para sugerir novos temas. O que vocês querem ver no próximo meetup, deixem lá para a gente. Muito obrigada por todos vocês aqui. Obrigada, meninas. Obrigada por toda a organização. É isso. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Excelente noite para vocês. Tchau, tchau.